Recebam com carinho o pastor Gustavo, que vai ministrar a palavra para nós essa manhã. Tenho certeza que o Senhor vai usá-lo com poder neste dia, em nome de Jesus. Quantos são felizes essa manhã? Amém? Quantos são felizes? Amém? Temos motivos para se alegrar com o Senhor, amém? O ano começando, coisas novas acontecendo. Vocês, nesse ano que passou, fizeram muitas coisas legais, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E vocês já fizeram coisas nesse ano que passou que vocês se arrependeram? Sim ou não? Então, hoje nós podemos falar sobre decisões que nós tomamos, atitudes que nós tomamos, que pela graça nós não somos consumidos, mas temos a responsabilidade de refazer essa rota. Imagina que se a gente pudesse ter uma máquina do tempo, e nessa máquina do tempo nós pudéssemos, de alguma forma, em Deus, voltar no lugar da falha. Seria bom demais, né? Voltar no lugar aonde a gente caiu e desviar do buraco. Olha como é que seria bom. A gente voltar 1 minuto antes, a gente voltar 1 segundo antes e poder falar: opa, não é por aqui não. Seria muito bom ou não? Sim ou não? Então, trazendo essa pequena analogia para você, eu queria te dizer: ainda que você tenha caído nesse buraco, pelo sacrifício de Jesus, é Ele quem te busca de lá. Então não é sobre voltar ao passado, não é sobre voltar ao lugar da queda, é esquecer e nunca mais passar por aquela estrada. É sobre isso, é sobre não mais trilhar o mesmo caminho que te jogará no buraco. Não é sobre eu não cair, é sobre eu não andar mais sobre aquela estrada. E eu vejo o amor de Deus através da nossa vida nos alertando, porque Deus sempre quer, diga, sempre quer que, aí faz assim, eu seja feliz. Você já imaginou que Satanás, o inimigo, ele é o seu inimigo declarado, mas existe um outro inimigo que não é declarado. Diga, quem é? Diga, você mesmo. Na maioria das vezes nós somos esse inimigo que se levanta contra nós mesmos e se junta com o inimigo das nossas almas e destrói as vontades de Deus sobre a nossa vida. Não é destrói os planos de Deus, destrói as vontades de Deus sobre a nossa vida, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, mas você pode frustrar a Deus. Eu posso frustrar a Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus agindo como a gente de vez em quando age. Quem é pai e mãe sabe. Às vezes você bota de castigo, você deixa de dar, você deixa de autorizar, você deixa de abençoar, você deixa de prover, você deixa de cuidar, porque você não está satisfeito com aquilo. E aí eu penso, se a gente, que é ser humano, a gente age dessa maneira, porque Deus, quando olha para a gente, que somos filhos dele, não pode agir assim sobre a nossa vida. Olha para o seu irmão do lado, vê se ele ainda está com sono. Isso. Se ele tiver, não fala para ele não. Fala assim, Deus está falando. Fala assim, não dorme não. Amém? Então, eu estou falando isso para quê? Para que a gente entenda que Deus não olha a gente como o homem olha. Deus não observa como o homem observa. Deus nos olha de uma maneira diferente.
estou sozinho hoje, né? Me abandonaram, né? Macai me abandonou. Estou sozinho, né? Eu e Deus, amém. Amém. Não me liga não também. Brincadeira. Então quando a gente pensa que Deus, Ele quer que a gente seja feliz, na maioria das vezes, às vezes é preciso ser um pouco mais duro para mostrar para o filho quem é que manda e quem sabe do caminho certo. E é difícil tomar essa correção de Deus, sim ou não? É difícil, né? Porque dentro do nosso, fala assim, dentro de mim tem um Deus que precisa ser destruído para que Deus, o verdadeiro Deus, habite aqui dentro. A gente tem uma idolatria pessoal pelo nosso orgulho, e aí deixar Deus mexer é complicado, né? A gente pode ter passado por uma traição, e aí por conta dessa traição você nunca mais confia em ninguém. Você endeusou um Deus dentro de você, dizendo assim, esse Deus aqui é desconfiado. Talvez você tenha passado por uma injustiça, e aí você endeusa um Deus de injustiça. Ou seja, você não confia em ninguém porque você acha que essa pessoa também não merece um lugar lá no seu coração. E detalhe, não abrir o coração para as pessoas ainda é menos ruim, mas não abrir para Deus, irmão. E na maioria das vezes, quem paga a conta das atitudes dos homens é Deus. Não foi Deus que te traiu, não foi Deus que te abandonou, não foi Deus que te largou, não foi Deus que falou palavras para você que você não queria ouvir. Talvez Deus tenha usado alguém, mas essa mensagem também hoje é sobre confiança, porque aonde estiver a nossa confiança vai determinar onde nós vamos chegar. Eu gostaria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 1. Jeremias capítulo 17, versículo de número 1, nós vamos ler até o 11, mas eu queria começar de uma forma diferente essa manhã. Ainda no 17, vamos para o versículo de número 7. Se você não tem Bíblia, acompanhe nas telas. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cujo a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que se estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra que é dele? Capítulo de número 17, escrito por Jeremias, vai falar acerca da posição com que o povo se comportava diante de Deus, a saber, Judá, o povo de Judá. Essa história é uma continuidade de como Judá se comportava. O título é O Pecado que Engana e Destrói. O pecado engana e destrói. Mas que pecado é esse que fazia com que Judá pudesse ser enganada e destruída? Esse pecado que o capítulo 17, por as suas entrelinhas, vai nos revelar, é um pecado acerca de uma confiança fora de Deus
espírito ou um movimento de idolatria que não era a Deus, uma adoração que não era a Deus. Então, a confiança e a idolatria foram a ruína de Judá, foram os ativadores da queda, do engano de Judá. Olhe para o seu irmão essa manhã e já fale para ele: olha lá, hein? Fala assim: vigia, crente. Fala assim: não se engane. Esse texto do capítulo 17 até o versículo de número 11 vai falar acerca de como o povo se comportava e como Deus queria que o povo se comportasse. A partir do versículo de número 12, as coisas vão começar a acontecer, e aí Jeremias e o povo clama a Deus pedindo socorro. Deus socorre, porque Deus sempre socorre, amém? Mas eu queria destrinchar com vocês, a partir do versículo 1, acerca desse texto, algumas coisas que vão servir para a gente, para a nossa atualidade, amém? Vai no versículo 1, por favor. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e diamante, pontiagudo, gravado na tálba do seu coração e nas pontas dos seus altares. O versículo 1 começa dizendo de uma profundidade, ou seja, de algo que estava inserido em Judá, que era tão profundo, que agora o escritor, revelado por Deus, detalha como isso estava impregnado. O autor vai dizer assim: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro. Um ponteiro de ferro. Um ponteiro era uma ferramenta desenhada, uma ferramenta feita para esculpir. Vocês já viram uma pedra, uma rocha, sim ou não? Você já viu quando a gente bate no ponteiro e vai dando forma à rocha? Ainda é rocha, mas não tem jeito de rocha. Então o que esse ponteiro de ferro estava fazendo com Judá? Esse ponteiro estava dizendo, era algo duro, porque ferro é duro, sim ou não, irmão? Que estava sendo moldado por algo também que era duro. E por mais que fosse uma rocha, ou por mais que fosse uma estrutura de rocha, aquilo que agora era de fora e entrava, estava transformando Judá em algo que ela não era. Era rocha, mas não tinha formato de rocha, porque o exterior copiava e esculpia uma Judá diferente da que Deus queria. Será que não parece com a nossa vida? Quais são as coisas externas que estão esculpindo uma nova forma em nós? O que de fora te forma e te deixa diferente da forma que Deus te deu. Então, quando o escritor diz, está esculpindo, está dizendo, está tirando a forma que Deus deu. Uau! Ainda que tenha estrutura de pedra, de rocha, a forma é diferente. Posso falar? Ainda que use Bíblia, ainda que use o cabelo, use a saia, não pinte, use coque, use terno, não parece. Parece crente, mas não é crente. Parece que é rocha, mas quando a gente olha, não é. Porque por fora é uma coisa, mas por dentro é outra. O formato exterior é uma coisa, mas por dentro é outra. E só quem consegue
olhar um falso crente, um falso cristão, é quem tem o poder de olhar por dentro. Então Deus, quando estava olhando agora para Judá, não estava olhando por fora, mas Deus estava olhando por dentro. Então olhe para o seu irmão e fala assim: tu parece que é o que Deus não quer que você seja, porém Deus está te olhando por dentro e sabe que você pode ser melhor do que você é agora. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Em um versículo eu já podia fechar a Bíblia e a gente ir embora, porque já pregou para a gente. Nem o versículo todo, só o primeiro, a parte A do versículo já pregou para a gente. Não precisaríamos de mais nada, só de entender que ninguém vai botar ferramenta em mim. Deus já me formou, pronto. A gente fecha a Bíblia e vai embora. Está pronto, e o culto acabava agora. Mas ele diz que um ponteiro de ferro com diamante, diga com diamante. Diga com diamante. Me ajude, não fique com essa cara de triste não. Hoje é para a gente ir para cima, amém? O diamante é uma das pedras mais rígidas que a gente conhece. E quando ele era colocado sobre uma ferramenta, ou na ponta de uma ferramenta, geralmente ele era usado para cravar o nome, ou escrever, fazer gravações sobre o ferro. Então, essa estrutura de fora, estou fazendo uma analogia, baseada com algo duro que não consegue se quebrar, de tal maneira que quando entrava em contato conosco, não se feria, mas feria quem estava em contato. Mudava quem era por ela mexido, mas não mudava ela. Pastor, o que você está querendo me dizer? Eu estou querendo te dizer que essa ferramenta de fora, com a ponta de diamante, conseguia mexer na estrutura a qual ela era golpeada ou entrava em contato, que essa estrutura mudava. Quando olhavam para ela, diziam assim: uau, a ferramenta passou por aqui, está cravado que alguém mexeu aqui, que alguém assinou aqui. Posso melhorar, irmão? Amém? Está dizendo que você não vai vencer, que você não vai ser, que você é um derrotado, que você é um órfão, que você não vai ter um casamento, que não vai ter uma família. Esse ponteiro está dizendo isso. Porém, Deus está dizendo: sou eu que sou dono da pedra, sou eu que sou dono. Porque ainda que ele esteja aí contigo e comigo, a gente não pertence a ela, mesmo ela tendo cravado coisas na minha vida e na sua, mesmo ela tendo escrito que não ia ser, que não ia vencer, que não ia casar, que não ia prosperar, que não ia vencer, mesmo essa ferramenta externa sendo golpeada, melhor dizendo, golpeando a gente e mudando a nossa estrutura, mudando a nossa forma como somos vistos. Deus está dizendo: a pedra é minha. Deus está dizendo: essa pedra é minha, fui eu que fiz. Você lembra? Quantos podem lembrar comigo? Eu estou sentindo uma presença diferente. Não diferente por ser estranha, mas diferente porque há poucos segundos não estava, mas chegou. Você lembra do Éden, quando Deus começa a construir? Ele falou: eu farei, Sula, minha imagem.
minha semelhança. É como se tivesse um espelho espiritual, que Deus se posicionasse diante dele, e quando ele olhasse, visse você. Mas o tempo passou, e aí Deus foi de novo diante do espelho, e olhou para ajudar, e não viu ele. Viu qualquer coisa que não fosse mais ele, e por isso Deus ficou triste. E uma das formas que Deus tem quando fica triste, é arrumar as coisas que são dele. A gente chega em casa cansado, joga a camisa, joga o sapato, a bolsa de canto e fala: amanhã eu resolvo, sim ou não? Mais tarde eu pego, porque aquilo não te incomoda tanto. Mas Deus, quando vê algo fora do lugar, Deus fala: eu vou mexer agora. Deus não trabalha no nosso tempo. Então, quando Ele olha para alguma coisa que está fora do lugar, Ele fala assim: ou eu mesmo mexo, ou eu vou mandar alguém mexer para mim, ou eu vou usar alguém para mexer para mim. E Deus é tão soberano que Deus, Ele usa o nosso inimigo contra a gente. Ele não precisa da nossa aprovação sobre certo e errado. Ele fala assim: por conta disso que você fez, aquele que você venceu vai vencer você. Por conta desse movimento que você está fazendo que não me agrada, eu vou tirar a minha mão. E eu tirando a minha mão, você ainda é meu, mas não tem a força que eu podia te dar. Vamos para o texto, Jesus. Obrigado. Pontiagudo, gravado na tábua do coração e nas pontas dos altares. Agora ele está dizendo: tábua do coração, lugar do interior. Ele estava dizendo que esse pecado, Marcelo, ele era tão profundo que ele não só estava contaminando dentro, mas também contaminava fora. Esse pecado estava tão enraizado, que mexia dentro e fora. Quem já ficou magoado com alguém? Quem já ficou? Quem já ficou e não quiser falar também, amém. Eu levantei porque primeiro tem que ser eu. Às vezes você está tão magoado com uma pessoa que começa aqui, depois começa aqui, sim ou não? Então ele estava dizendo: esse pecado está tão enraizado no interior de Judá, que agora o seu coração não é mais o mesmo, e as suas atitudes também não. Porque quando ele fala de ponta de altar, vamos entender, eu já falei sobre isso aqui. Tem um louvor que fala: quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Era natural que todo mundo que quisesse o favor do rei ou da divindade, na hora do julgamento, se conseguisse se desvencilhar dos guardas, dos homens que a levavam ao julgamento, se ele conseguisse se soltar, corresse e tocasse na ponta do altar, porque essa ponta do altar do sacrifício tinha um chifre, que significa força, porque quando a gente não tem mais força, só aquele que tem força pode resolver quando a gente está fraco. Então ele estava dizendo: esse pecado está tão impregnado no interior
daquela que pertencia a Judá, que agora o altar tinha sido trocado. O altar da busca não era mais o mesmo. Então, Judá agora corria para a ponta do altar, mas de um Deus que não podia resolver as suas causas. Quantas vezes nós corremos para algo que não pode resolver a nossa demanda? Por quê, pastor? Diga por quê, pastor? Porque a gente está desviado do propósito. O nosso coração já nos engana, a nossa mente também. E o que para a gente era primícias, era primordial, não é mais, porque o espírito enganoso, por conta da idolatria, por conta do nosso orgulho, do nosso ego, entortou o pensamento, desvirtuou o pensamento. E aí a gente corre para algo que não pode resolver. E quando nós falamos sobre essas pontas dos altares, eram pontas de altares idólatras, porque aqui, essa Judá, esse povo, já estava longe de Deus, Diga, longe de Deus. Me ajude, eu sou um pregador novo, longe de Deus. Aí você agora só vai rir, tá bom? Fala assim, não fala não, deixa eu falar. Só ri. Estava no culto, mas estava longe de Deus. Estava adorando, mas estava longe de Deus. Estava pregando, mas estava longe de Deus. Estava servindo, mas estava longe de Deus. Fazia tudo que parecia ser para Deus, mas nunca foi, porque já estava longe de Deus. Tinha movimento, mas não tinha coração. Tinha trabalho, mas não tinha serviço. O texto continua dizendo assim, versículo de número 2: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos. Está dizendo o contexto para mim e para você. Está dizendo assim, o que eu faço é tão grave, o que eu estou fazendo é tão, preocupante, que eu não estou fazendo só para mim, mas os meus filhos vão replicar, porque veem eu fazer também. Então, por tanto verem o que eu faço, eles vão replicar o que eu faço. Posso falar? Se você é fofoqueiro, seu filho vai ser fofoqueiro. Se você é resmungão, seu filho vai ser resmungão. Se você é chorão, seu filho vai ser chorão. Se você fala mal dos outros, seu filho vai falar mal dos outros. Se você presta atenção na vida dos outros, seu filho vai prestar atenção na vida dos outros. Agora, tem uma segunda lei. Se você ensinar o teu filho no caminho, o teu filho vai ir no caminho. Se você ensinar o teu filho um caráter, ele vai ser um homem de caráter. Se você ensinar as coisas boas para o seu filho, ele será um homem e uma mulher boa. Só que esse Judá estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus. E quando fala aos olhos de Deus, é que nem tudo que fazia de fora, o que fazia fora e o que fazia dentro. Por exemplo, todos aqui moram em casa ou apartamento. O que você faz fora do apartamento, todo mundo pode ver, sim ou não? Mas o que você faz dentro, só você que vê. Então, o que Deus estava dizendo assim? Eu sei, lá fora você é outro, aqui dentro você é um. Eu sei que aqui dentro você é um, mas lá fora você é outro. Então Deus estava falando, eu estou vendo, e o que você está fazendo não está ficando legal, que os seus filhos agora estão replicando, vão se lembrar disso. E
para notícia ruim, eles vão se lembrar. E quem se lembra, faz ou fala. E aí o texto continua e fala assim, sobre os postes ídolos. Vamos lá, poste ídolos, diga poste ídolos. Poste ídolos eram ídolos feitos de barro ou de madeira, na grande maioria, e essas idolatrias eram feitas por esses postes. A deusa que era muito cultuada era a Acera, ou a Cera, da época. Então, essa idolatria era trazida para casa ou adorada em campos. Então, vamos pensar. Já viu quando você fala assim, você tem criança pequena, aí você fala assim, eu tenho que ir na feira, mas não tem ninguém para deixar a criança. E aí você leva a criança para a feira, aí cria um hábito na criança de ir para a feira também, sim ou não? Então era isso que eles estavam fazendo. Eles levavam as crianças a esse ambiente e as crianças estavam aprendendo. E quando essas imagens de idolatria não eram feitas de pedra, de madeira, arrancada e formada e desenhada, eles pegavam a própria árvore e faziam a escultura na árvore viva. Você já passou aí pela rua e viu alguma coisa na árvore viva, né? Não é nenhuma coisa diferente, né? Só mudou o tempo. E aí, quando ele fala junta árvores frondosas, é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eles não só... Posso falar? Você está com a fisionomia estranha. Meu Deus. Eles estavam dizendo assim, o texto estava dizendo para mim, está dizendo para mim, para você, está dizendo assim. Eles não só começaram, não só permitiram a ferramenta ser usada neles, mas agora permitiu que a ferramenta fosse usada também nas coisas que os rodeavam. Então, a transformação estava aqui, e já estava aqui, em tudo que o rodeava. E aí, vou até beber uma água. Apesar de a Cera ser o nome de uma deusa, mas também o nome de um território, não era um campo, não era vou botar assim, não era um parque, um bosque florido, mas era algo que, quando você olhava, era legal. E aí esse bosque começou a ser usado como lugar da idolatria. E os altos montes, os lugares altos. E aí isso confronta o que eu penso, porque sempre quando se buscava a Deus, procurava-se subir para buscar a Deus. E olha que afronta, irmão. Olha que afronta. Subiam para buscar a Deus, que não era Deus. Quem é casado sabe. Se você falar homem que não pode, nem mulher que não pode, para outra pessoa assim, amor, sem falar pro seu amor, que ele é o amor, imagina, aí eu, pastora Janaína, e chega uma outra mulher aqui, eu falo, oi amor, e não é para Janaína, mas é para esse, qual o sentimento que ela vai sentir? Fui traída, estou sendo desonrada, estou sendo envergonhada. Posso falar? É assim que Deus estava se sentindo. É assim que Deus está se sentindo. Traído. Posso falar? Por mim e por você. Porque Ele ainda espera que você adore, mesmo que não seja em lugares altos. Mesmo que ainda você não consiga ver a figura de Deus,
Jesus estava, mestre. Porque a gente tem a mania de falar, eu te amo, para coisas que a gente nem viu. Mas Deus está esperando que você, mesmo que não veja, continue crendo. Amém? Mas não vamos para esse lado. Versículo de número 3. Ó monte do campo, os teus bens e os teus tesouros darei por presa. Esses altos montes, ou montes dos campos, eram os lugares que eu acabei de dizer, que eram feitos para adorar, feitos não, foram utilizados para uma idolatria errada. Esse lugar montanhoso, esse lugar alto, agora estava sendo usado para adorar a um outro Deus. E aí o texto vai dizer: os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. O que é presa? É aquilo que foi escoltado pelo caçador, né? E quando ele pega, se torna algo que foi apreendido. Era para estar livre, mas estava solto. Quer dizer, era para estar solto, mas está preso. Era para estar conquistando, mas perdeu a conquista. Era para ser próspero, mas conta a moeda. Era para avançar, era para correr, mas anda. Então esse texto está dizendo que tudo isso que o povo estava vivendo estava deformando a forma divina para Judá. Então Judá agora estava deixando de ter a herança, deixando de ser filho, para se tornar órfão, deixando de viver da melhor forma que Deus havia preparado para eles, para viver uma forma que eles agora, naquele tempo, trouxeram para si. Como também os teus autos, por conta ou por causa do pecado, em todos os seus territórios. Já viu? Conhece alguém que é crente, que acredita em Deus, mas só vive perdendo? Conhece alguém que o seu território só diminui, mas não cresce? Conhece alguém que tem promessa, que é filho, que tem azeite, que tem unção, que tem uma palavra profética, mas o seu território só diminui? Diga para ele: é Judá. Versículo 4. Se vocês quiserem, a gente para aqui, que eu acho que já deu, né, para nós. Assim mesmo, assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança. Deus está falando que não vai dar? Sim ou não? O que está acontecendo aqui? Os movimentos de Judá faziam com que eles perdessem aquilo que Deus tinha para ele. Nossa vírgula. Então, Deus já deu, foi você que recusou. Deus já entregou. Você veio buscar a resposta, já está contigo muito tempo. O problema é que você recusou o que Deus já te deu.
Porque dentro da tua formação, dentro da tua estrutura, você já não vê como Deus quer que você visse. E aí, o que para você era para ser aprovado, você reprovou. Então, aqui está dizendo que Deus já deu, mas você se privou daquilo que Deus deu. Você não quis, o seu movimento te tirou do local. É a mesma coisa que eu falasse assim: fica desse lado aqui que o ar está ligado. E você falasse: não, eu quero sentar do lado de lá. E aí está suando. Lá está ligado, tá ligado? Tá ali, amém. Estou falando isso porque, ah, pastor, está quente. Não está quente, você está fora da posição. Eu estou suando, eu estou incomodado. Não, volta para a posição que você vai sentir o refrescor de Deus. Não é sobre um Deus que não dá, é sobre um filho que está fora da posição. Porque senão a gente sai daqui dizendo: poxa, Deus é tão mau, Deus, eu não entendo Deus, por que a resposta não deu? Não, querido, você está falando em outras línguas. É simples. Deus está falando e nós que não estamos compreendendo. Aí Deus fala, continua lá, por favor. Deus fala: far-te-ei, vou melhorar, trazer para a gente. Farei servir aos teus. Você vê isso? Isso é mal, irmão? Sim ou não? Pode falar com todo o coração. Você vê isso é mal? É mal servir o inimigo? É, né? Pode falar, não fica com medo não. Você pensa assim: vai que eu vou falar, o pastor vai falar outra coisa. Seria mal, não seria? Mas você vê um pingo de misericórdia de Deus, porque Ele poderia falar assim: eu farei com que o inimigo te mate. Daniel estava onde? Hein? Onde ele estava? Daniel estava na Babilônia? Estava onde? Aonde ele estava? Vocês não lêem Bíblia não? Aleluia. Vai ter horas que Deus, para não te matar, e agora vai ficar pesado. Fala para o irmão assim: prepara o coração. Fala assim: prepara a mente. Fala assim: tem horas que Deus, para não te matar, vai deixar você servir no lugar onde era para você servir. Era para ser rei, era para ser chefe, era para ser dono, era para ser grande, era para ser genial, era para ser extraordinário, mas é pequeno, porque decidiu viver na pequenez. Aí Deus fala: vou matar não, já que você quer viver assim, então viva aqui, ó, servindo a quem era para te servir. Deus é mau? Nem sei. Mas aqui não. Aqui Deus está agindo com misericórdia. Porque talvez, esse é um pensamento meu, e eu não gosto de introduzir pensamentos meus na pregação, mas talvez aqui Deus estava agindo com uma misericórdia, porque eu nunca vi inimigo ficar dando trégua. O inimigo quer derrotar, quer matar, quer destruir. Ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Só que Deus está falando assim: vou deixar você servir lá, como Deus estivesse falando assim: repete essa série de novo, ano que vem você passa. Repete essa prova de novo, ano que vem você passa. Para você aprender que essa não é a posição que eu quero para você. Mas já que você quer viver aí, serve de novo aí, repete essa jornada aí, ano que vem a gente conversa, no final do ano. Na terra que não, na terra que não, na terra que não, na terra que não conhece. Por que na terra que não conhece? Porque na terra que você conhece, você dá jeito. Vou pedir um dinheiro ali, um irmão me empresta, um amigo me empresta, papai me empresta, mamãe te empresta. Não, na terra que você conhece,
você não conhece ninguém, então não tem recurso de fora, não tem suporte de fora. Aí Deus fala assim: você vai servir nesse lugar, onde você vai lembrar de tudo que eu quis te dar e você não quis, das ideias que eu tinha para você, dos pensamentos que eu tinha para você, que ninguém pode te dar, só eu. Então você vai servir numa terra estrangeira, aonde você poderia falar, se conhecesse: ah, eu faço assim. E aí Deus fala: nessa terra ninguém te ajuda, nessa terra não tem ninguém para te dar uma palavra, nessa terra não tem ninguém. Já viu quando a gente está num lugar que a gente fala assim: mas Deus não manda ninguém nem para dizer se conserta? Tem lugares na nossa vida que a gente não tem nem ninguém, não tem nenhuma pessoa para dizer: você está errada. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus silenciou, e aí não tem ninguém nem para consertar, porque um tempo teve alguém que fala: você merece coisa melhor, você merece isso, você merece aquilo. Mas tem uma hora que isso para, que a gente chega nesse território desconhecido de servidão, aonde a gente está sendo levado pelo vento que a gente se colocou, pelas oportunidades, provações que a gente se colocou. E eu não vim aqui para ser o advogado do diabo, mas preciso te dizer: tem hora que nem foi o diabo, tem hora que posso falar, eu vou falar, mesmo se eu não puder. Quem entrou nessa besteirada foi você mesmo. E agora segura a tua responsa, honra a tua saia e a tua calça. É responsabilidade tua. Não culpe os outros pelas decisões que são suas. Agora, seja homem e mulher, e vamos melhorar o jeito que está. Aí ele diz: porque o fogo que acendeste na minha ira, da minha ira arderá para. Deus falou: estou chateadão por tempo indeterminado. Posso falar? Porque a gente vai nas igrejas aí, tudo Deus dá, tudo Deus está dando, é chave de tudo, Deus está movendo tudo. Esse texto está dizendo aqui que Deus está chateado e está irado, querido. E detalhe: o fogo está consumindo, o fogo está pegando. Mas diga para o seu irmão do lado: tem jeito, tem jeito de melhorar. Teve um homem que foi na fornalha, não se queimou. Ainda que o fogo esteja ardendo, sobre autoridade e autorização de Deus, pode ser que em meio a todo esse fogo você não se queime, você perca coisas, porque a consequência de um movimento errado é perder ou é ganhar. Mas geralmente nesse movimento errado se perde, não se ganha. Às vezes você faz o movimento para fazer uma coisa e dá certo, você ganha, uau! Mas na maioria das vezes o movimento errado vai atrair perdas. A gente vai perder coisas. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Então agora o escritor estava falando de tudo. Só que no meio da história, Deus toma o escritor. Imagina eu estivesse contando aqui: Roberto, olha só, o negócio é o seguinte, é isso, eu acho que você tem, daqui a pouco, assim diz o Senhor. Como se a gente estivesse conversando, e agora, no meio da nossa conversa, no meio de tudo que eu estou contando, Deus entrasse agora e começasse a falar. E aí o que ele diz? Maldito é o homem que confia no homem. Ele está dizendo aqui
Sabe por que, Judá? Por que, Judá? Você está assim do jeito que você está? Porque a sua confiança se apartou de mim. Porque a sua confiança em mim foi trocada pela confiança no homem. Foi trocada pela confiança em homem. Diga em homem. Porque no homem é no próximo, em homem é em nós. Posso falar? A tua confiança, melhor dizendo, a confiança de Deus foi trocada pelo seu diploma, pela tua faculdade, pela tua habilidade, pelo teu dom. Foi trocada por isso, pela tua força. Lembra da ponta do altar? O chifre, a força. Pela tua habilidade. E ele está dizendo: maldito é você porque confia em você mesmo. Porque a gente tende a falar que porque maldito é que confia no outro homem, porque o homem que é maldito. Não, é teu homem interior que é maldito, porque ele está corrompido. Mas ele pode ser bendito. Diga, ele pode ser bendito. Isso é bom, cara. Isso é bom. Que ele é maldito, mas pode ser bendito. Porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça e a glória de Deus. Uau! Isso não é uma definição, é um estágio, um estado. Pode estar seco hoje, mas amanhã pode florir. Mas para florir tem que regar. Você entende? No deserto é dependência de Deus, no campo é dependência do homem. Então tem coisas que estão no campo, a depender dos nossos movimentos, estão secas. E tem coisas que estão no deserto florindo. Uma presença. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Esse coração aqui, segundo os estudiosos e os intérpretes do contexto, vai dizer que não é somente o coração órgão, mas quando ele diz desse coração, ele está dizendo, Roberto, do rins. O rins, ele está onde? Aqui, ó, lá no meiaço, aqui atrás. Ele está quase no centro do homem, escondido pela costela, né? Pela coluna. Ele está aqui escondidinho. E o rim, o que ele faz? É o filtro, sim ou não? Filtro sujo da água boa, irmão. Aí ele está dizendo aqui, ó, esse teu interior, esse lugar de filtrar as coisas, já não filtra mais, está contaminado. E aí, se o rim está contaminado, também, eu não sou, mas quem é a Nutri vai saber, atrapalha, porque também faz parte da onde nós fazemos a digestão dos excrementos, sim ou não, né? Então, o que sai de você também está ruim. Não é só o que entra, mas o que sai está pior do que deveria ser. Não está natural. Uau. Porque tem coisas que saem da gente que são naturais, mas quando elas saem de forma anormal, contaminada, que texto, meu pai. Versículo 6. Por que será como arbusto solitário? Arbusto solitário. Arbusto solitário. Diga, arbusto solitário. O que é um arbusto solitário? É uma planta que está sozinha. E solitário não é porque só está sozinho. É solitário porque é seco. Porque quem não produz não tem companhia. Quem não produz não tem ninguém. E ele é solitário não só porque está sozinho, ele é solitário também porque ele não produz.
Então, o que ele é? Estéril. E aí ele fala, porque será como alguém que era para ser verde, para alimentar, mas é estéril. E aí está dizendo, agora, como eu te olhava, você vai ser por dentro e por fora a mesma coisa. Agora, quem te olhar por fora vai te ver por dentro. Porque agora vai ver que não tem mais nada. Porque é seco por fora, seco por dentro, sozinho por fora, sozinho por dentro. Porque já que é isso que você quer ajudar, eu deixo você ser. Já que é isso que você quer ser, te deixo ser. Olha como é que Deus é bom. Ele não está aqui para te forçar, mas na aula dele tem ordem. No reino dele tem ordem. Na casa dele tem ordem. Não é nessa casa, na casa dele. Na estrutura do reino dele tem ordem. Então, a gente vai precisar ser o que a gente é. Senão, ele vai fazer a gente se tornar quem a gente está mostrando para ele que é. No deserto. E não verá quando vier o bem. O bem da sequidão é o quê? Chuva. Então, tem vezes que a gente está tão, e você não fica achando que é para você não, porque você tem que ter certeza que é para você mesmo. Tem vezes que a gente está tão seco que a gente não consegue ver a felicidade. A gente está tão amargo que a gente não consegue ver os doces da vida. A gente está seco que a gente não consegue receber as umidades, as frescuras que Deus traz para a gente. Porque a gente está tão seco. E a gente não verá quando esse bem chegar. Por quê? Porque a gente está tão receoso, está tão impregnado em quem somos, que em vez de dar folha, nós damos galho. E galho espeta. Se for no deserto, tem alguns arbustos que estão tão secos que os seus galhos já se quebraram, mas ele não se quebra reto, ele se quebra na diagonal. E eles ficam pontiagudos pela ação do vento, do tempo, da areia. Então quando você vai tocar, às vezes as pontas, de novo, as pontas, agora não fazem bem, mas fazem mal. E aí, que era para trazer sombra, porque dependendo da posição do sol, um arbusto pode fazer uma sombra, mesmo que pouca, com seus galhos secos. Porém, está tão seco que você não consegue se conectar. Então você não consegue transmitir a quem chega uma refrescância, porque você está espinhoso, porque você agora machuca. Porque você foi machucado, você tomou suas decisões, você tomou suas atitudes, e agora, cesse aí. Morará nos lugares secos, já falei, né? Não precisa nem ler. Terra salgada. Terra salgada. Terra salgada serve para alguma coisa? Conhece algum irmão que é terra salgada? Agora você vai chamar ele de terra salgada, né? Você vê. Fala, isso é terra salgada. Porque a terra salgada, ela não serve para tudo, mas ela também não serve para nada. Por exemplo, lá em Israel, existe umas plantações que são feitas perto do Mar Morto, que a terra salgada é uma ilusão ao Mar Morto, que não serve para nada. Esse não serve, não tem vida. Agora está tendo vida por conta da profecia. Mas essa terra salgada, eu já estou terminando, porque talvez você não está gostando da mensagem. E aí, essa terra salgada, que ele fez a ilusão do Mar Morto, quer trazer uma relação a um lugar que
prospera. Só que Israel conseguiu fazer com as suas habilidades, porque Israel é o celeiro de Deus, irmão. Muitas coisas vêm de lá. Por exemplo, a Intel. A Intel é judaica, israelense, é uma empresa israelense. Intel, dentro, Tel, Deus. Intel, Deus dentro. Então tem algumas empresas que elas foram formadas por homens que tiveram a direção. E aí o povo judeu teve essa magnífica ideia de tratar essa terra salgada. E essa terra salgada, quando colocaram tomates, diga tomates, nessa terra, os tomates ficaram doces. Eles arrumaram uma forma de fazer uma agricultura em algumas verduras ou frutas, que elas deixaram de ser quem elas eram originalmente, mas por conta do território e da onde foram submetidas, ganharam um novo sabor. Talvez você não consiga voltar ao passado, mas você pode fazer um futuro diferente, com um novo sabor, apesar de ter sido plantada numa terra salgada, apesar de ter vivido num lugar que te sugava tanto, que te dava tanta sede, que agora você começou a produzir um sabor diferente. Então fale para o seu irmão, ainda que você esteja triste, de você pode sair palavras de felicidade. Avança mais um. E aí, depois disso tudo isso, Deus agora dá uma dica. Eu falei para vocês, lembra? Tem jeito? Tem jeito? Diga vocês, não tem jeito? Tem jeito? Tem jeito, tem jeito. Tem jeito, irmão. Tem jeito, tem jeito. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Aí ele fala: bendito é o homem, humanidade, que confia no Senhor. Confiar. É só mudar o lugar da confiança. Assim, né? Se você soubesse, cara, você não ia nem no culto hoje, né? É só mudar o lugar da confiança. E a esperança, a esperança está no Senhor. Porque se eu confio nele, a esperança está garantida que eu vou conseguir. A esperança nele. Porque quando eu confio em mim, pode acontecer ou não, mas quando eu confio nele, a esperança é certa que vai acontecer. Versículo 8. Acho que eu nem vou ouvir no culto de noite. Porque ele é como árvore plantada junto a águas, de arbusto seco, árvore junto às águas. Essas árvores plantadas junto às águas, antes de crescer para cá, cresciam para cá. Antes de mostrar para o homem que era florido, mostrava que tinha raiz. Vamos terminar, gente. Maravilhoso. Obrigado, Jesus. É tão bom, não tá? Não tá sentindo uma graça? Aleluia. As suas raízes se estendem para o ribeiro, ou seja, o que alimenta, o que sustenta as suas raízes vão para isso. Porque quando nós confiamos no Senhor, os nutrientes para nossa árvore frondosa crescer, está lá.
Então, a minha confiança e a minha esperança me faz crescer para Ele. Porque todos aqui, inclusive eu, nós queremos crescer para o homem, crescer para quem nos olha. E o texto está dizendo: se você crescer para Ele, eles te veem. Uau! Está aqui, está escrito, gente. Está escrito, José. Eu não sabia, estava aqui, cara. Vou ler mais, né? E não receia, Sula. Não se preocupe. Não tem crise de ansiedade. Não compra remédio tarja preta, tarja vermelha. Não se preocupa com o dia quente, o dia de calor, o dia que a temperatura foge ao controle. Porque nós estamos aqui, sim ou não? Controlando o ar-condicionado. Mas lá fora, você vai controlar o sol, querida? Você vai controlar o sol, querido? É, mas Deus controla para você. É isso que ele está falando. Lá fora, no ambiente que você conhece na terra, você, é mole. Mas nesse ambiente, o louvor já prepara, nesse ambiente, não me preocupe. Eu estou crescendo para Ele. Mas você não aparece, fica tranquilo, não é sobre aparecer, é crescer para Ele. Mas você não prega, mas você não... Fica tranquilo, eu estou crescendo para Ele. Para onde Ele quer me levar, eu não posso crescer agora, porque se eu crescer antes do tempo, o sol me pega e queima minhas folhas. Eu tenho que crescer para Ele. E Ele foi crescendo. Mas a sua folha fica verde. Janaína, agora, cuidando de planta. Esse dia deixou uma planta lá, 2, 3 dias, verdinha, no sol. Quando eu fui ver, toda manchada, esqueceu, coitada, né? Todo mundo tem direito, né? Ninguém é perfeito. Peguei a planta, não é minha, peguei, trouxe para o primeiro ambiente, no meu quarto, porque estava mais perto do calor. Deixei um pouquinho lá, depois trouxe para o outro ambiente, que era o corredor, coloquei no lugar lá, fui trazendo ambiência, o nome não é isso, mas você vai entender, para ela não tomar um choque térmico. Falei, tem vida, né? Trouxe, olhei, estava lá, as folhas tudo seco, caídas. Foi eu lá, peguei a água, enchi, botei água lá, passou-se um dia, botei até um pouquinho a mais, passou-se um dia, passou-se 2 dias, 3 dias, as que estavam secaram e caíram, e as que estavam quase secas começaram a ficar verdes. Por quê? Porque a gente não pode ser tirado do lugar que nos alimenta. Quando a gente sai do lugar que a gente deveria estar, a gente seca. A gente perde a nossa essência, a nossa cor, o nosso brilho, a nossa beleza, e aí a gente seca. Tudo que a gente precisa é que Deus mova alguém para nos tirar daqui e dali. Talvez eu seja esse que estou te tirando de um lugar para te colocar em outro, através da palavra. Mas o importante de tudo é que Deus ainda está derramando uma água sobre a tua vida. E no ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Não está preocupado, porque se Deus é quem sustenta, se é em Deus em quem eu confio, nos tempos certos eu vou gerir, no tempo certo eu vou gerar. Não tem como.
que se é Deus que está no controle, Ele sabe o certo, o tempo certo de frutificar. Mais um. O coração é enganoso. Diga, o coração é enganoso. Mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele está dizendo de algo que era para ser confiável, mas não é, ou não tem sido. Ele está desesperadamente corrupto, ou seja, ele se move para a corrupção. Ele não se move para o que é bom, mas ele se move para a corrupção. 10. Louvor, por favor, já vamos. Aí ele está dizendo, eu. Terminando, ele está dizendo, eu, o Senhor, esquadrinho esse coração, esse lugar que está corrompido, esse lugar que está corrupto, eu, o Senhor, esquadrinho ele e provo. Ele está falando, eu vou lá, passo uma peneira nele, e aí depois que eu saio de lá, eu vou ver para onde foi produzido, ou para onde foi tudo que ele produziu. Você lembra que eu falei da mágoa? Produzido aqui, vem para cá, e vem para cá. Aí ele fala, esquadrinha o coração e os pensamentos. Aí ele fala assim, ele está dizendo aqui, eu estou fazendo a limpa, estou fazendo uma limpeza. Isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Versículo 11, eu termino. Como a perdiz, diga perdiz. Perdiz é uma ave. E preciso terminar agora. Perdiz é uma ave que ela põe os seus ovos. Só que ela põe os seus ovos e vai embora. Sabe quem choca os ovos dela? O macho. Ela põe os ovos e vai embora procurar outro macho. E aí o macho que estava com ela choca os ovos para gerar mais. E ela vai embora. Aí ele está dizendo que choca os ovos que não a pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. Ele está dizendo, construiu coisas que não são suas. Em mim, todas elas, sem mim, todas elas se perderão. É sobre isso, irmão. A gente está chocando, gerando coisas que não são nossas, nunca foram nossas, porque a gente decidiu tomar uma vida que não é nossa. Deus te trouxe esta manhã aqui. Para quê? Para que você comece a gerar coisas suas. E dentro dessas coisas suas estejam inseridas o propósito de Deus. Essa noite é uma noite de conversão, irmão. Conversão de rota. Essa manhã é uma manhã de conversão de pensamento. Será que durante esse tempo todo você está fazendo a coisa certa? Será que você talvez não tenha sido esculpida uma outra mulher, um outro homem? E Deus está falando, deixa eu quebrar isso aí, porque encaco é meu, mas do jeito que está, não parece ser meu. É melhor eu te ter encaco, mas é meu. Deixa eu te martelar, te quebrar, mas é meu. Eu cato todos que se quebrarem. Mas nesse formato aí, você não parece ser meu. Nesse formato aí, não é minha. Nesse formato, não. Nessa forma que você está agora, que te esculpiram, não é meu. Então deixa eu te quebrar, que os cacos também pertencem a mim. Porque Deus disse que
Do pó ele construiu. Então fique tranquilo, Deus está acostumado a mexer com carro. Deus está acostumado a mexer com pó, com aquele que foi quebrado, com aquele que foi pesado, e Ele sabe. E ainda que te faltar fôlego, Ele vai soprar o Espírito dentro de você, para que você seja uma nova criatura. Vamos adorar em nome de Jesus. Levante e adore Ele nessa manhã. Se Ele é, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Declare, vai. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Sim, Pai. Esse é quem tu és. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, meu Pai, enche tua Deus. Derrama, Pai, derrama sua glória. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Levanta as tuas mãos e declara isso nessa manhã. Sim, ó Pai, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Esse texto não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com placa, não tem nada a ver com ministério. Esse texto tem a ver com Judá, pessoa, você, eu. Tem a ver com a gente se arrumar e colocar Deus no lugar que Ele merece na nossa vida. Então eu não tome isso como ofensa. Saber qual foi o pastor, qual foi a igreja que te magoou, isso não me interessa agora, nesse momento. O que me interessa nesse momento é, Judá, aonde você está? Onde você está que você pode mudar essa manhã? O que você pode fazer agora para mudar essa posição? É confiar. É confiar e esperar. Mas a confiança é isso. É dar a mão a Deus e agora deixar Ele levar. Confiança é Deus nos pegando pela mão e nos levando aonde Ele quer. Confiança não é o que você pensa. Confiança é o que Ele pensa para você. Então essa manhã eu quero te convidar, você que caminhou por muito tempo pelas suas pernas, hoje é a manhã de você caminhar com a direção de Deus. Existe alguém essa manhã? Gente, aqui não é lugar de julgamento, aqui é lugar de reposicionamento. Existe alguém essa manhã que deseja confiar no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, para que Ele te leve ao nível? Eu quero orar por você essa manhã, porque eu posso te dizer, talvez a gente esteja fazendo tudo certo da maneira errada, irmão. E essa manhã é uma manhã de vamos acertar. Não importa o que você passou, importa é como você quer passar a partir de agora. Importa é o que eu quero fazer. Porque a gente
costuma dizer assim, glória a Deus, a gente costuma dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Não. Hoje Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque seja feita é você dizendo: Senhor, se eu me colocar, o Senhor se faz. Não, essa manhã eu vou fazer a tua vontade. Estou disposto a abrir mão do meu eu, abrir mão da minha identidade que foi esculpida, para viver a identidade que o Senhor me deu. Eu quero deixar de ser seco, eu quero deixar de ser um deserto, eu quero me tornar uma árvore frondosa, mas não uma árvore conectada à idolatria, uma árvore conectada às raízes, aquele que provê, aquele que faz gerar, aquele que faz dar fruto. É essa que eu quero ser. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Faz baixinho. E aí, minha irmã? Já somos de Jesus, né? Somos de Jesus. Já foi da igreja. Já foi da igreja. Você é da igreja, irmã. Você é de Jesus. Judá. É para você. Deixa eu te contar uma coisa. Deus, quando ele guerreava contra o inimigo, ele tinha uma estratégia. A estratégia era: eu nunca mato o inimigo totalmente, eu deixo ele para tratar o meu povo. Só que era 1/3 que Deus deixava, porque Deus sempre tem mais para cuidar do que para tratar. Então eu queria te dizer nessa manhã, talvez tudo te funcionou para cá, e agora Deus está falando: eu também tenho gente guardada para te usar, para te abençoar, para orar pela tua vida, para cuidar de você, porque você não é órfão, você tem um pai. Então nesta manhã Deus preparou para te dizer: andou, mas não anda mais. Errou, mas não erra mais. Porque mudou a confiança. Você não é um arbusto, você é uma árvore frondosa. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Repita aqui comigo: Senhor Jesus, eu hoje reafirmo. Calma aí, deixa eu te perguntar primeiro: você quer reafirmar a sua aliança com Deus? Aleluia! Vai dar glória a Deus, irmão. Senhor, repita comigo: Senhor, eu hoje reafirmo a minha aliança contigo. Eu te peço, continue a me direcionar na jornada que o Senhor tem para mim. Eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou, e o filho está de volta a casa. Em nome de Jesus, vamos! Esse é quem tu és, esse é quem tu és. É sobre isso, é sobre isso. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Faça assim com a sua mão. Que manhã maravilhosa, né, irmão? Peço perdão, vocês avançamos algum tempinho, mas foi necessário. Deus sabe de todas as coisas. Nós avançamos em prol dessa alma
Deus já estava preparando essa manhã para ela, amém? Se você a conhece ou não, você que é irmã, depois vai dar um abraço e fala assim: eu também tenho rio para transbordar sobre você, amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Nós sentimos a tua presença, a sua graça e a sua glória estiveram aqui conosco. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito estejam comigo, contigo, com todos aqueles que creem na volta. E você que vai se encontrar com Jesus, diga um amém bem forte. Deus te abençoe e até mais tarde, meu irmão. Te adoro.